Ministério Derek Prince, proclamando a palavra inspirada de Deus ao redor do mundo. Derek Prince é reconhecido internacionalmente como autor e professor, com livros, cassetes, vídeos e rádio. Tenta ele alcançar os inalcançados e ensinar aqueles que não foram ensinados. Por 50 anos de ministério, já ensinou em centenas de países e muitas línguas. E agora, Derek Prince. Quando nós falamos de juízo, precisamos de entender que há duas coisas onde Deus traz julgamento. A primeira é julgamento na história. O segundo é juízo, o tipo de juízo que nós vamos falar agora, o juízo eterno. Esses juízos que nos confrontam quando saímos do tempo à eternidade. E é importante sermos capazes de distinguir os dois tipos de juízos. Senão, vamos estar confundidos e fazendo declarações de conflito. O primeiro juízo de Deus é na história e envolve trazer bênção ou condenação às gerações futuras, de acordo com a qual a primeira geração respondeu a Deus. Em Êxodos 24 e 6, diz, temos aí um exemplo claro do juízo de Deus na história. Êxodo 24 a 6 é parte do que nós chamamos os 10 mandamentos. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem aos servirás, porque eu, Senhor, teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então você vê aí o pecado da idolatria, que é o maior de todos os pecados, leva consigo juízo que se estende de 3 a 4 gerações. O juízo na história, que tem aí também exemplos sem fim, que é um juízo que também trabalha para Israel e outras nações que estão em idolatria. Depois, em Jeremias 32, 18, também fala sobre essa questão do juízo na história. E nesta oração que ele orou ao Senhor, Jeremias 32, 18, diz: Tu usas de benignidade com milhares e tornas a maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles. Tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Então, mais uma vez, Jeremias diz que Deus repaga a iniquidade dos pais às gerações. Isso, mais uma vez, é um juízo na história. Está também descrito isto lá em Salmos 103. Davi diz, 17 e 18, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Aí está a promessa da bênção para os justos, de filho para filho, nas suas gerações. Então, a maneira que nós nos conduzimos e nos relacionamos com Deus não apenas nos afeta a nós, mas provavelmente afeta também todas as gerações. E temos de pôr isso na nossa mente. Nós somos ou estamos de alguma maneira responsáveis pelas bênçãos ou o sofrimento das gerações sucessivas. E é um fato, uma experiência óbvia. Por exemplo, uma criança que nasce a um casal alcoólatra, então tem problemas contra eles, mas a falha não é dele, mas o julgamento, o juízo vai contra os pais, por causa dessa maldição que está sobre as gerações. E precisamos de adicionar agora uma questão. O juízo de Deus é diferente para aqueles que são deles, na questão do juízo eterno. O princípio do julgamento é completamente diferente. E isso está dito por Deus em Ezequiel,
no capítulo 18, versos 1 ao 4. Capítulo 18, versos 1 ao 4. Ezequiel diz: E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Que tendes vós, vós que dizeis essa parábola acerca da terra de Israel? Porque os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Então veja aí de que os filhos estão sofrendo pelo pecado do pai. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis esse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. E quando não estamos falando de julgamento histórico, estamos falando de julgamento de cada indivíduo quando estão indo à eternidade. Então, toda alma tem responsabilidade pela sua própria vida. A alma que pecar, esta morrerá. E repetidamente está no verso 20. E vemos aí mais ênfase. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, quando saímos do tempo para a eternidade, não estamos mais sendo julgados pelos pecados ou as bênçãos dos nossos pais, dos ancestrais, mas temos de responder a Deus simplesmente pelo que nós fizemos em vida. A justiça da justiça será sobre ele, a impiedade estará sobre o ímpio. E está descrito em Eclesiastes de que a árvore cai onde ela ficará. A condição que você estiver, como quando você morrer, vai determinar a tua condição na eternidade. É juiz eterno e é algo muito solene. Eu gostaria de tratar agora com 5 princípios do juízo de Deus, todos dos quais estão em Romanos 2. Romanos capítulo 2 fala sobre 5 princípios do juízo de Deus. Romanos 2:2. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. É o primeiro princípio. O juízo é baseado em fatos, não é naquilo que se ouviu. Eu lembro-me de que quando o Senhor queria saber a verdade sobre a condição de Sodoma e Gomorra, ele ouviu relatórios horríveis dos anjos e de outros. Mas ele disse para Abraão: eu desci e vi por mim próprio. E isso me impressiona. Deus não julga daquilo que se ouve, ele julga pela verdade. Segundo, é o que está no verso 6. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. Seremos julgados pelas nossas obras. É a base principal daquilo que está dentro de toda a Bíblia, na realidade, e aplica-se para os crentes e para os descrentes. Em 1 de Pedro 1:17, 1 Pedro 1:17, Pedro põe aí esse princípio aplicando especificadamente aos crentes. 1 Pedro 1:17 está falando aos crentes e diz: E se invocais por Pai aquele sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Isso é o tipo de declaração que não é disseminado publicamente em muitas igrejas hoje. Mas Pedro diz aos crentes: tenha em mente de que você vai ser julgado de acordo com o que você fez. Viva reverentemente e uma vida piedosa. Não seja duro, não seja orgulhoso, não seja presunçoso, porque tudo que você fizer e disser, uma vez vai ter de responder a Deus. E lembre-se de que isto é dirigido aos crentes, não aos descrentes. E lá em Apocalipse 20:12, diz de que todas as pessoas serão julgadas no julgamento final, de acordo com o que estava escrito no livro. Então Deus mantém um histórico do que é feito na vida. Nos dias do Novo Testamento, os livros não eram assim como nós, mas eram como fitas, eram os pergaminhos, ou seja, é uma fotografia mais clara. Eu estou inclinado a pensar de que no juízo
É apenas uma opinião minha, não? Mas todos nós seremos confrontados com algo como se fosse uma fita de vídeo que vai nos mostrar toda a nossa vida diante de nós. E essa é a palavra de 1 Pedro. Voltando a Romanos 2, vemos aí o próximo princípio do juízo de Deus, que está no verso 3. Verso 3, não, porque a versão que eu tenho não está traduzida como eu gosto. É Romanos 2, verso 11, e eu vou dizer o que eu quero dizer daqui a pouco. Diz aí, não há parcialidade para com Deus. Isso é uma frase moderna. E algumas vezes eu me pergunto, você pode pôr a Bíblia em linguagem moderna sem mudar o sentido? Porque a linguagem que você usa é uma expressão do que você pensa. E nas traduções atrás, não tem aí respeito de pessoas ou acepção de pessoas, porque parcialidade pode ser para com qualquer pessoa. Pode ser uma pessoa pequena e podemos ser parciais com ela. Mas respeito a pessoas não significa de que não estamos impressionados com as pessoas. O presidente, o bispo, não tem nenhum juízo especial de Deus. Está tratado como todos. E aí é o que significa não há respeito por pessoas. Porque está falando de pessoas que têm proeminência no mundo. Ok. O próximo princípio do juízo de Deus é o número 4. É de acordo com a medida da luz, que está lá no verso 12, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram pela lei serão julgados. Se você tem a lei, será julgado por ela. Se não tiver, não será julgado por ela, mas será julgado pelo que você fez. E esse princípio é o princípio que está nas palavras de Jesus em Mateus 11. Quando ele fala a algumas das maiores cidades do seu dia que não responderam à sua pregação. Mateus 11, 20 e 24. Diz aí que ele começou a lançar em rosto as cidades onde se operou o maior dos seus prodígios. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, a muitos teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menor rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Por quê? Porque eles tiveram menos luz. Então, aquelas outras cidades tiveram mais luz e por isso terão mais rigor. Eu e você seremos julgados pela luz que nos foi dada a nós. E deixa-me te dizer uma coisa, as pessoas que estão no mundo inglês têm mais luz disponível a nós do que disponível em todas as outras gerações na história. Temos bíblias, temos livros, temos fita, temos cassetes, temos pregadores e seremos julgados pela luz que nos foi trazida a nós. Vamos ter isso na nossa mente. O padrão de juízo de Deus para esta geração será severo porque tivemos muita luz. E depois Jesus continua dizendo no próximo verso: Tu, Capernaum, que te ergues até o céu, serás abatido até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menor rigor para o de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Você vê? Juízo é de acordo com a luz. Mais luz temos, mais restrito será o nosso juízo. E como eu disse antes, para cada um de nós, inclusive eu, provavelmente de que não houve outra geração de cristãos que tenham tido mais luz disponível do que nós hoje. Tenha isso na sua mente. Isso vai ser o padrão do nosso julgamento. E, finalmente, o quinto princípio do juízo de Deus está em Romanos 2,16, que diz: no dia que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então, Deus não vai apenas julgar as ações, mas as coisas secretas, as nossas ações.
E eu quero crer de que é correto dizer de que Deus está preocupado com os motivos. As pessoas podem fazer a mesma ação, mas o seu motivo, isso vai trazer a base do julgamento. Vamos agora aos cenários do julgamento. E como eu entendo, há 4 maiores cenários de julgamento. O primeiro é o julgamento no trono de Cristo. A palavra bema, que é plataforma do romano, do oficial, para executar o juízo. Pôncio Pilato disse no seu bema para Jesus quando apareceu diante dele: e este será um juízo apenas para cristãos, apenas para crentes. E vamos para, mais uma vez, 1 Pedro 1:17. E eu sinto de que Deus me leva a ler esse verso mais uma vez. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. É escrito para nós. Nós o chamamos de Pai. E lá em 1 Pedro 4:17 diz: porque o tempo chegou para que o julgamento comece pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Onde começa o juízo? Nós, na casa de Deus. Sempre é com o povo que tem a verdade. Então, quando o julgamento começa, os primeiros a serem julgados serão os cristãos. E eles têm um julgamento especial. Romanos 14, 10, 12 diz: mas por que tu julgas teu irmão? Porque nós, cristãos, estaremos diante do trono de Cristo, o tribunal de Cristo. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E lembre-se, apenas há uma pessoa para quem você tem de dar contas. É de si próprio, não de mim, não do teu pastor. E você talvez gastou muito tempo julgando os outros, quando você deveria estar se julgando a si próprio, porque é a única pessoa que você vai dar contas a Deus. Então, Paulo diz de que cada um de nós daremos conta, e cada um de nós cristãos. E depois, em 2 Coríntios 5:10, ele vai ao mesmo tema. 5, verso 10. Porque todos devemos, cristãos, comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Temos de aparecer, diz ele, mas o grego diz aí, temos de nos manifestar. Não há segredo, tudo vai ser exposto, nada estará escondido. Estaremos diante do trono de Cristo para receber de acordo com o que vivemos no corpo. Agora, eu gostaria de falar sobre as 5 principais características desse julgamento. E vamos rapidamente, é individual. Cada um tem de responder por si. É para as coisas feitas no corpo, como vivemos aqui nesse corpo. E há 2 categorias, o bom ou mal. 1 João 5,17 diz que toda injustiça é pecado. Qualquer coisa que não é justo é pecaminoso. E há uma terceira categoria que passou para a mente das pessoas, mas não há neutralidade. A próxima característica não é para condenação, é muito, muito importante. Seremos julgados, mas não seremos condenados, se há verdade e sinceridade na nossa crença em Jesus. O princípio do juízo de Cristo é para avaliação do serviço. E vamos ler 3 escrituras aqui para vos confortar, porque há alguns aqui que estão preocupados. O que não é mal, mas, creia-me,
João 3:18 está escrito: aquele que crê nele não é condenado, mas aquele que não crê é condenado. E se somos verdadeiros crentes, então vamos ser julgados, mas não condenados. Mas em João 5:24 diz: na verdade, é a maneira mais enfática que Jesus fala. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E depois, Romanos 8:21, então nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então não estamos falando de juízo para condenação, estamos falando de juízo para avaliar o trabalho que foi feito para Cristo na sua vida. E está claramente expresso em 1 Coríntios 3, verso 11 em diante. 1 Coríntios 3, 11. E Paulo fala sobre construir a igreja. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, que é Cristo Jesus. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. E a versão NVI diz escapar das chamas. Esta é a essência do juízo dos cristãos. Primeiro, temos de estar fundados em Cristo, não há outro fundamento. E depois, temos que determinar qual é o valor do nosso serviço que oferecemos. E as coisas que são fáceis de adquirir podem, em grande quantidade, madeira, feno, palha, vai ser tudo queimado. As coisas que são valiosas e que se não obtêm rapidamente, ouro, prata, pedra preciosa, as pessoas aí vão ser avaliadas em quantidades do seu serviço, mas não é a maneira que Deus nos avalia. Eu quero vos dar alguma sugestão como podemos ter certeza de que o nosso serviço vai subsistir ao fogo. Eu quero falar sobre 3 maneiras de avaliar o nosso serviço. Primeiro, qual é o teu motivo? O único motivo que é aceitável diante de Deus é para a sua glória. E muita coisa que é feita na igreja hoje é feito pelo homem para a sua própria glória. Eu digo pessoalmente, é uma observação simples, pessoal. O maior problema da igreja hoje é a ambição pessoal da parte dos ministros. A maior parte da igreja, o maior milagre, a maior cruzada, isso será tudo queimado, porque o motivo está errado. Em 1 Coríntios 10, verso 31, diz Paulo: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Há apenas um motivo, e esse motivo é a glória de Deus. De alguma maneira, eu sinto de que Deus me traz aqui para te dar uma oportunidade para você considerar o que tem te motivado a fazer o teu trabalho no seu serviço para Ele. Você vê, Paulo diz, precisamos de ser renovados nas nossas mentes, Romanos 12:1. E eu penso que a diferença entre uma mente renovada e uma não renovada é de que uma não renovada vai dizer o que é que tem aí para mim, e a renovada diz onde é que Deus vai receber a glória. É uma motivação totalmente diferente. É como no casamento.
Muitos casamentos estão tristes porque as pessoas chegam lá sem estar com a sua mente renovada. E a atitude é: o que é que eu vou receber daqui? O que é que vai me fazer feliz? E é uma coisa certa para um casamento infeliz. Mas o motivo certo seria: o que é que eu posso dar? Não o que é que eu vou receber. O que é que eu posso dar? E quando as duas pessoas se reúnem nesse propósito, então vão ter um casamento feliz e bem-sucedido. É um motivo. Isso é o que é importante. Segundo, se o teu trabalho vai passar pelo teste do tempo e do fogo, é obediência da palavra de Deus. Em Mateus 7, Jesus fala sobre dois tipos de pessoas: aquele que construiu na areia e aquele que construiu na pedra. E ele diz lá no final, em Mateus 7, 21, eu estava aqui em Marcos, é por isso que eu tenho um problema, mas eu vou chegar lá. Mateus 7, 21. Verso 21 em diante. As palavras de Jesus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, o único motivo aceitável é fazer a vontade do Pai. E Jesus continua dizendo alguma coisa que ofende as pessoas. Muitas pessoas dirão para mim: Senhor, Senhor, não profetizamos no Teu nome, expulsamos demônios no Teu nome e fizemos muitas maravilhas no Teu nome. E eu declararei a eles: não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos do meu Pai. Eu tenho, pela graça de Deus, tido o privilégio de expulsar muitos demônios, vi muitos milagres em lugares diferentes, já profetizei muitas vezes. Eu não ponho a minha esperança no céu nisto. E se alguém puser nisto, está em perigo. Há apenas um requerimento essencial: é fazer a vontade do Pai que está no céu. Jesus diz a esses milagreiros: apartai-vos de mim, que praticais a maldade. E muitos deles fazem o que eles querem fazer, o que eles acham, tomam e pegam o que eles quiserem e ignoram os princípios principais da palavra. Eu tive, pela graça de Deus, sido privilegiado de expulsar muitos demônios, vi muitos milagres na minha época e já frequentemente profetizei, mas deixe-me dizer, eu não ponho a minha esperança dos céus nisto, e qualquer pessoa que fizer isso está em perigo. Há apenas um requisito essencial para o céu, e é fazer a vontade do Pai que está no céu. E o terceiro requisito é o poder que opera em nós. Romanos 15, 18 a 18 e 19. Paulo diz: porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que... Paulo diz: o que eu fiz não tem nada para falar a não ser o que o Espírito Santo tenha feito. É a única coisa aceitável, é o único poder para o ministério, é o ministério do Espírito Santo. Então, deixe-me dar esses 3 requisitos para o trabalho ser provado e passar. É o teu motivo, para a glória do Pai. Estás fazendo isto em obediência à palavra de Deus, ou estás fazendo o teu próprio trabalho e as tuas próprias regras? E número 3, estás trabalhando no poder do Espírito Santo ou na tua habilidade carnal? Vamos então olhar duas parábolas que Jesus relatou, e tive um tempo difícil em falar sobre isso, mas eu tenho de ler isso agora e vai levar um pouquinho de tempo. Mas a primeira parábola é a parábola das minas, M-I-N-A. Mina aí significa uma medida de dinheiro. E essa parábola está em Lucas 19. Lucas 19, 11. Nas versões antigas, era chamadas parábolas do dinheiro. A mina
é acerca do dinheiro. E diz o seguinte: e ouvindo ele essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e cuidava que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Ou seja, vai ser um caminho longo antes de eu voltar. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam, ou seja, eles tinham de fazer negócio e lucrar. E mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que esse reine sobre nós. E aconteceu que, quando voltando ele, depois de ter tornado ao reino, diz que chamassem aqueles servos a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Ou seja, Deus vai requisitar de nós o que fizemos com o dom. E ele disse: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele disse: bem está, servo bom, porque no mínimo fosse fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Então, a nossa fidelidade no serviço tem uma posição onde vamos ocupar no céu. A responsabilidade é transmitida para o céu. E o outro disse: bem está, servo, um que me rendeu. E ele disse: Senhor, eu rendi 5 minas. Ele disse: muito bem, mas ele não disse aí: muito bem, servo fiel. Era outra recomendação. Mas o terceiro diz aí: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei no lenço. E tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste, cegas o que não semeaste. E ele disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Porque não puseste então meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai-a o que tem 10 minas. E disseram-lhe: Senhor, ele tem 10 minas. Na realidade, isso não era justo, pensaram eles. Pois Jesus disse: eu vos digo que qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas o que não tiver, até o que ele tem, será tirado. Agora escute isso agora, porque muitos de nós não pensamos assim. A parábola não acabou aí. Agora, trazei os inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui, matai-os diante de mim. Isso é Jesus o juiz. Não Jesus o Salvador, Jesus o juiz. Lembre-se, é a mesma pessoa, é aquela que salva, mas é aquela que julga. Julgamento em justiça e também na sua salvação. Qual é a fotografia que você tem de Jesus? É assim também? Ou você é aquela pessoa que fala de Jesus como manso e o calmo, graças a Deus por isso, mas essa não é tudo. Há o outro lado de Jesus. Há o juiz, os olhos de fogo, a língua que sai como espada de 2 fios, voz de muitas águas, o pé como se fosse brasão. E João, o da revelação, disse dele: eu caí como morto aos seus pés. Esta é a impressão. João tinha um relacionamento tremendo com Jesus, mas quando sentava-se ali na Santa Ceia, estava com seu rosto no peito de Jesus. E foi revelado ali no Mar da Galileia, naquele café da manhã. E foi maravilhoso, uma coisa tremenda. Jesus tinha o café da manhã pronto para os seus discípulos. Mas mesmo assim, esse próprio João, que conhecia Jesus intimamente, confrontado por Jesus o juiz, e cai aos seus pés como morto. E você sabe o que eu acho? Isso vai acontecer, ou tende a acontecer com a igreja. Eu preciso de ver a igreja que tem esse relacionamento de coleguinha com Jesus, precisa de ser confrontado com Jesus, o juiz. E não nos vai fazer mal nenhum cair diante dele como morto. Mas seria algo que podemos aprender. Vamos agora comentar sobre essa parábola. Primeiro, o que fez o mais ganhou o extra. É o princípio. Uma vez Deus me deu um dom sobrenatural de fé e eu orava pelas pessoas com pernas que não eram iguais e Deus curava, e aconteceu com centenas de pessoas. E eu dizia: Deus se tocou,
O poder sobrenatural dele está trabalhando em você. E eu vi muita gente curada sobrenaturalmente. Mas meus amigos e meus colegas disseram, Derek, tu tens uma reputação de professor bíblico, da Bíblia, mas você anda por aí levantando as pernas do povo. Não tem nada a ver com a tua reputação. E eu pensei, bem, isso é verdade. E eu fui ao Senhor e eu disse para ele, e Deus disse para mim, eu te dei uma dádiva. E eu entendi, é um dom de fé que Deus me deu. Há duas coisas que tu podes fazer, ou vais trabalhar com isso e conquistar mais, ou vais perder o que tu tens. E naquele momento, eu fiz a minha mente, eu disse, eu vou trabalhar com o que Deus me deu, e Deus me deu mais. Mas lembre-se, o dom que você tem, pode acontecer duas coisas. Ou você vai usar e vai conquistar mais, ou pode falhar com este e perder. E depois tenha em mente de que, eu já falei isso, seu serviço na vida vai determinar a tua posição na eternidade. O que tinha 10 minas estava sobre 10 cidades. Aquele que tinha 5 minas estava sobre 5 cidades. Era uma proporção exata da sua fidelidade aqui na terra. E note que Jesus não disse, muito bem, bom é meu servo bem-sucedido. Ele disse, muito bem, servo fiel. E muito de nós estamos pondo ênfase no sucesso e muito pouco em fidelidade. O homem que não conseguiu lucrar nada, Jesus disse para ele, bem, você talvez não tinha habilidade de lucrar, mas você poderia ter posto no banco e eu teria o meu interesse. Isso prova de que não é sempre errado fazer interesse, talvez em alguns lugares, mas não em tudo. Agora, o que seria isso para você e eu? O que é que nós poderíamos fazer? Poderíamos dizer, bem, eu não tenho um grande ministério, eu não sou um pregador, não sou um administrador, eu não tenho muito talento, mas o que é que eu posso fazer? Ponha no banco. O que é isso? Isso é o que eu entendo. E veja o ministério que está trazendo fruto, veja, prove e depois invista nele. Isso é pondo dinheiro no banco. E você vai ter o teu interesse quando o Senhor voltar. Amém. Agora vamos olhar a próxima parábola, que é muito similar ao que nós já vimos. A parábola dos talentos. E está em Mateus 25, verso 14 em diante. 14 a 30. Porque isso também é um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e outro 2, e outro 1. E cada um segundo a sua capacidade, e asentou-se logo para longe. E, veja aí, nas minas, cada um tinha 1. Mas no talentos aqui, outro teve 5, outro teve 2 e outro teve 1. E ele repartiu de acordo com as suas habilidades. E eu quero que você entenda isto. Deus te dá talento de acordo com aquilo que Ele sabe que você pode fazer. Se você pode usar 5, Ele te dá 5. Se você só pode usar 2, Ele vai te dar 2. E se você só pode usar 1, Ele vai te dar 1. Mas é de acordo com a tua habilidade que Ele mede o que Ele te dá. Então diz aí, porque o que deu 5, aquele que recebeu 5 foi, negociou e recebeu mais 5. E aquele que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, irmãos, Deus vai ajustar contas conosco. Então, aquele que recebeu 5, trouxe 5 e disse, Senhor, entregaste-me 5 e aqui outros mais 5 que eu ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Fosse fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei. Note aí, é o mesmo princípio. O que você faz aqui na terra vai determinar o que você vai receber no céu. E aquele que recebera 2 também disse, Senhor, tu me deste 2, olha o que é que eu fiz aqui, lucrei 2. Muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Agora, há um princípio diferente aqui. Um fez 5 e o outro fez 2. Mas as palavras de recomendações são as mesmas para os ambos. Em outras palavras, é a porcentagem que Deus está procurando. Se você recebe 5,
então ele requer 100%. Se você recebe 2, ele respeita 2, porque é 100%. Ele sabe o que você pode fazer, e ele não pede mais de você, e ele sabe o que você pode fazer. É o que está aí. E aquele que recebeu disse, Senhor, eu sei que tu és um homem duro, ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o seu talento, aqui tens o que é teu. Mas respondendo o Senhor, disse, mau e negligente servo, sabes que, olha aí, ele vê a preguiça, ele vê a maldade. Muitas das nossas igrejas não aceitariam bêbados. Você não pode sentar aqui na igreja. Muitas igrejas não aceitariam, mas muitas pessoas aceitam pessoas preguiçosas. Mas na vista de Deus, preguiça é pior do que a bebedeira. Isso é uma coisa que, da maneira que eu vejo, como Jesus mede. Por favor, entenda, eu não estou aqui falando de que bebedeira é bom, é pecado, mas eu acho de que, diante dos olhos de Deus, preguiça é tão pior. Jesus disse, servo mau e preguiçoso. Você sabia de que eu colhia onde eu não tinha semeado? E eu deveria ter posto o meu dinheiro no banco. E quando eu viesse, receberia o que é meu com justo. Ou seja, o mesmo princípio aqui. Se você não tem habilidade, então põe o dinheiro, invista em algum lugar. Então pegue o talento e dai-o a quem tem os 10 talentos. Agora aqui tem os 10. Porque qualquer que tiver será dado e terá abundância, mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. É algo de que é visto no Novo Testamento, pranto e ranger de dentes. E eu já estudei isso e já vi de que é só usado para pessoas que estão perto do rei. Tiveram toda a oportunidade de entrar. Não são pessoas que estão lá fora, longe, nunca conheceram Deus, mas são pessoas que estavam ali bem pertinho, toda a sua vida, e sabiam e conheciam tudo, mas nunca entraram no reino. Aí haverá pranto e ranger de dente. Haverá amargura de coração, porque eles disseram, eu tive sempre oportunidade e nunca fiz nada, e agora fui posto para fora e não posso entrar. É terrível. Deixe-me dizer mais uma coisa. As pessoas que foram rejeitadas foram as pessoas que menos tiveram compromisso. A pessoa de um talento. E eu acho que isso é verdade na igreja. Basicamente, as pessoas que têm muita habilidade vão fazer algo. As pessoas que têm uma boa medida de habilidade vão fazer algo. Mas o povo que só tem um talento, sentam-se ali e dizem, eu não tenho nada, o que é que eu vou fazer? Então, olha, deixa para lá. E aí rejeitam. E depois são jogados para fora. Deixe tirar aqui alguns princípios dessa parábola. Número 1. Nosso serviço nesta vida determina nossa posição na próxima vida. Número 2. Não use o talento. Não usar o talento é perdê-lo. Número 3. Não fazer o bem quando pode é pecado. Tiago 4,17. Pois aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Muitas vezes falamos dos pecados de comissão, mas os pecados de omissão são tão ruins. E eu quero analisar então por um momento Mateus capítulo 5. Há 3 tipos de pessoas lá que foram totalmente rejeitadas por Deus. As virgens que não tinham óleo, o servo que tinha um talento não fez nada, e as nações bode que não ajudaram os irmãos de Jesus. E foram totalmente, finalmente rejeitados por Deus. E eu disse para mim próprio um dia, o que é que eles tinham em comum para serem rejeitados? O que é que eles fizeram? E eu só tenho uma simples resposta, eles não fizeram nada. É tudo o que você tem de fazer para ser rejeitado. Não faça nada. É um pensamento solene.
Nós vamos agora rapidamente para os juízos. Temos tratado aqui com o julgamento dos crentes, porque é o que nos importa a nós. Se somos crentes, é o que nós precisamos saber. Mas eu quero crer de que o próximo julgamento é o julgamento de Israel. O povo especial posto à parte para Deus. E mesmo de que estejam em desobediência e em infidelidade durante séculos, Deus nunca os rejeitou totalmente. Qual é a escritura que nós repetimos? O Senhor não rejeitará o povo por causa do seu grande nome, porque aprove ao Senhor fazer Israel seu povo. O que Deus faz por Israel não é por causa dos trabalhos de Israel, mas é por causa do nome do Senhor, para que o nome dele seja glorificado. E Deus vai tratar com Israel de uma maneira especial. Aqui há um princípio que eu quero passar para você sobre bênção e juízo. Deus abençoa os judeus diretamente, mas ele abençoa os gentios pelos judeus. E nós que somos gentios precisamos lembrar disso. Toda a bênção espiritual que já recebemos é por causa do povo judeu. Jesus disse em João 4:22, salvação vem dos judeus. Isso é algo muito importante. Toda a bênção que você já recebeu na salvação, você deve ao judeu. E Deus espera que você reconheça isso de acordo com isso, com esse princípio. E ele vai tratar e vai julgar os gentios diretamente. Mas ele julga os judeus pelos gentios. Deixa eu repetir isso. Deus abençoa o judeu direto e abençoa os gentios pelos judeus. Deus julga o gentio direto, mas julga o judeu pelos gentios. E se você voltar centenas de séculos atrás na história dos judeus, persistentemente Deus usa nações gentílicas para julgar a desobediência e a infidelidade dos judeus. Então, o próximo julgamento é o julgamento de Israel na grande tribulação. E vamos olhar apenas em Jeremias 30, verso 3 ao 7. 30, 3 a 7. Porque eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei tornar o cativeiro do meu povo Israel e de Judá, diz o Senhor, e torná-los-ei a trazer a terra que dei a seus pais e a possuirão. Não quero saber qual político ou qual governo diga ao contrário, mas eles possuirão. E todo que sabe a Bíblia, conhece a Bíblia, sabe o que está acontecendo em Israel. E um pregador disse uma coisa: se o regresso dos judeus para a sua terra fosse de Deus, teria paz, mas ele não conhecia a Bíblia. Porque isso é o que Deus diz aí na Bíblia, falando sobre os judeus. Essas palavras são o que eu disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede se um homem tem dores de parto, porque, pois, vejo a cada homem, ou seja, com as mãos sobre os lombos, como quem está dando à luz. E porque se tem tornado macilentos todos os rostos. A maior pressão de Israel sempre foi experimentar quando regressam para a sua terra. E, na realidade, esse dia é grande, porque é o tempo de angústia de Jacó, mas ele será salvo dela. Veja aí, não salvo, mas salvo fora dele. Ou seja, é a maneira de Deus tratar com Jacó. No final da tribulação, o juízo tomará lugar aí. Então Deus julgará as outras nações. Joel 3, 1 e 2 diz o seguinte, e o tempo está acabando, eu tenho de finalizar. Joel 3, 1 e 2. Portanto, eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, veja aí, está falando sobre a volta dos judeus. Congregarei todas as nações gentílicas e as farei descer ao vale de Josafá. E ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Então, Deus está dizendo aí, quando ele acabar de tratar com os judeus, então ele vai tratar com os gentios.
Ele vai tratar numa base, a maneira que eles trataram Israel. Isso é algo remarcável. E Deus tem duas acusações. Uma, eles oprimiram o povo judeu. E número dois, dividiram e repartiram a sua terra. E Deus diz, essa daí é a minha terra, eu a dei a Israel. E nenhuma autoridade humana ou governo tem o direito de dividir esta terra. E o que está acontecendo hoje? Exatamente o que Deus disse que ia acontecer. A terra foi repartida e está sendo repartida e provavelmente ainda vai ser repartida. Mas quando Deus vier em julgamento, Ele vai julgar as nações por causa desta terra. Infelizmente, lá no topo da lista, Ele pode pôr a Inglaterra. Porque a Inglaterra foi responsável no mandato da Primeira Guerra Mundial e autorizou providenciar uma casa para os judeus e o povo judeu, e no ano de 1922, a Inglaterra fez uma decisão. Churchill alocou 76% desta terra para a nação árabe que agora é Jordânia, e os judeus não são permitidos lá viverem. E o resto dos 24%, as Nações Unidas dividiram. E todos estes vão ter de responder a Jesus quando Ele voltar. E se você olhar em Mateus 25, o juízo das nações, as nações ovelhas, nações bodes, esses diferentes reinos, está ali um juízo entre elas, mas a base é a divisão, como trataram os irmãos de Jesus. E eu digo isso porque é tão importante, porque Israel é um fator principal nos assuntos mundiais de hoje. E muitas nações estão indo contra no lugar errado. Israel não pode se defender a si próprio, e mais cedo ou mais tarde, quando o tempo vier, Deus vai intervir. Então, esse aí é o terceiro julgamento. O quarto é o julgamento diante do trono branco, que está em Apocalipse capítulo 20. Quando os céus e a terra passarem diante daquele que está sentado no trono, e todos aqueles que estão diante de Deus, grandes e pequenos, e abriu-se o livro que é o da vida, e os mortos foram responder. Mas há outro livro, é o livro da vida. E esses cujos nomes estão no livro da vida vão entrar na eternidade com Deus. O resto será banido para sempre da presença de Deus. Então, esses são os quatro principais julgamentos. Número 1, o julgamento do trono de Cristo para o crente. Número 2, o julgamento de Israel na grande tribulação. Número 3, o julgamento das nações diante do trono de Cristo no início do milênio. E número 4, o julgamento final de todos os mortos que terminaram aí no trono branco. E esses juízos de Deus são os principais, como eu entendo. E cada um de nós precisamos perguntar, estou eu preparado para olhar para Deus como juiz? Estou eu vivendo o tipo de vida que não vai me causar vergonha diante dele? Irmãos e irmãs, vamos orar juntos e olhar sobre esse assunto tão importante do juízo de Deus. Deus poderoso, Tua palavra é clara e temos ministrado a Tua palavra ao Teu povo. Agora quero orar por cada pessoa aqui neste lugar. Que essas palavras que foram faladas, tiradas direto da Bíblia, possam entrar no profundo do coração e que possam surtirem muitos que vão examinar suas próprias vidas. Eu especialmente oro por aquelas pessoas que só têm um talento. Senhor, não os deixe esconder o talento. Ajuda-os a depositar no banco, e que não tenham vergonha de Ti na Tua vinda. Senhor Jesus, Tu nos falaste de que vais voltar breve, Tu vais voltar logo, e Tu nos alertaste nessa semana agora que temos de estar prontos. E eu oro por cada um aqui, inclusive por mim. Senhor, dá-nos da Tua graça para que estejamos prontos na Tua volta.
para estar pronto, para estar diante de Ti como juiz e dar a resposta às coisas que fizemos no corpo. Senhor, oramos pela Tua misericórdia no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.